Bom, meus amigos, minhas amigas, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva aqui nesses instantes, né? Serene nossos corações, nos deixe assim com um campo íntimo propício para receber, né, esses ensinamentos, esses esclarecimentos que vêm do Cristo, né? A gente aqui é só um meio de passagem, né? A gente não fala nada pela gente mesmo, né? Todo bem, né? Toda luz que nos chega provém primeiramente é do Cristo e de Deus, nosso Pai Criador. A gente precisa estar receptivo a isso, a gente precisa estar, né, com o coração aberto, precisa estar realmente querendo receber, a gente precisa fazer a nossa parte para que essas bênçãos nos alcancem, para que aquilo realmente traga o refrigério, né? Às vezes a gente pode estar passando por um momento de dificuldade, um momento de desafio mais intenso, é aquele momento que a gente precisa mais buscar o alto, né? Onde a gente vai aurir forças, esperança, a gente vai seguir adiante, porque vai passar. Seja o que for que estiver acontecendo, vai passar, não tenhamos dúvida disso, né? Eu queria, antes de entrar no assunto propriamente dito, nessa semana a casa teve a troca da equipe de direção, né? Então fica a gratidão à equipe antiga que conduziu os trabalhos, né, nos últimos anos, né, até aqui. E pedimos a espiritualidade amiga, né, os mentores espirituais da casa, o próprio Cristo, que abençoe essa nova equipe que entra aí, que receba muita luz, né, do alto, para distribuir essa luz mesmo a quem chega. O centro espírita, ele é essencialmente um pronto-socorro espiritual, né? É uma escola também, é um ponto de apoio assim para quem busca esclarecimento, mas talvez a função mais importante é socorrer mesmo, né? Muitas vezes chegam pessoas assim, batendo aqui como na última porta, né? Devia ser a primeira, né, na porta da fé, mas normalmente é a última porta, às vezes à beira do desespero. Então a equipe precisa estar coesa, né, dentro dos ideais do Cristo, né, com o coração mesmo iluminado com a intuição dos bons espíritos, para dar o melhor acolhimento para aquela, né, aquela pessoa que chega. Às vezes chega pedindo o socorro, né, mas às vezes chega anonimamente. Chega, senta no cantinho ali, parece que veio só assistir uma palestra, né, mas vai saber o que está passando por dentro. Às vezes está passando pelo momento mais difícil da vida, com dramas íntimos, onde uma palavra amiga, do atendimento fraterno que a casa oferece, assim, de repente vai arrancar a pessoa ali daquele momento ali perigoso, aquela beirada de abismo, né? Então é uma responsabilidade muito grande, a gente sabe, por isso vamos estar sempre envolvidos nas nossas preces aí, a direção da casa. A gente participou da direção de uma casa também por 20 anos, sabe? A gente sabe a envergadura desse trabalho. Não é fácil, mas vocês vão conseguir, com certeza, né? E ela está na equipe também, né? Nosso tema de hoje, como ele falou, reforma íntima, uma sociedade materialista, ou vamos resumir, né? Reforma íntima e materialismo. É interessante, foi a Tuca que escolheu esse tema, né? Então a gente, ela passa o tema e a gente tenta desenvolver. E a gente olha para o tema assim, a gente vê que eles são opostos, né? A reforma íntima e o materialismo estão ali em campos opostos, né? Porque a reforma íntima busca o quê? A nossa espiritualização. Eu quero me modificar por dentro para me espiritualizar cada vez mais. E o materialismo é o materialismo, eu acredito na matéria. De repente eu não tenho isso como doutrina, né? O materialismo não é algo assim que eu adoto como método, mas a minha conduta é materialista. Eu falo assim, não, eu acredito em Deus, não, eu tenho minha religião, mas a nossa conduta é materialista. É assim, tudo centrado em torno da matéria, em torno do corpo físico. Então, as nossas reflexões aqui que a gente vai fazer juntos, é para a gente poder alcançar assim, uma camada mais profunda assim, do entendimento. Porque o materialismo, o próprio Kardec já falava, no século XIX, a pessoa tem uma crença materialista, ela acredita na matéria, a gente precisa ser respeitado esse ponto de vista. Kardec falava isso, como convicção individual precisa ser respeitado, porque a gente não quer ter respeitado também a nossa escolha, a nossa crença, a nossa fé, o que eu penso, eu não quero que o outro respeite. Não precisa concordar comigo, mas respeita. Kardec falava isso. Devemos respeitar também quem tem aquele pensamento materialista, que acredita apenas na matéria. Mas ele faz a ressalva.
dizendo assim que o materialismo se tornando assim um método, um sistema e se alastrando pela sociedade é devastador, é nefasto, né? E as razões são até meio que óbvias, né? Porque assim, já focando com o nosso tema aqui, o materialismo ele é reducionista. Ele reduz a pessoa a quê? Ao seu corpo físico e todas aquelas circunstâncias materiais à sua volta, né? Então, é um extremo oposto do pensamento espiritualista. Pensamento espiritualista, pessoal. Qualquer religião que acredite em algo que tem assim como dogma, como ponto fundamental, essa crença da sobrevivência da alma, do espírito ao corpo físico, é espiritualista, né? Então, quando eu reduzo isso ao corpo físico, eu estou também limitando todo o alcance dos meus sentimentos, todo o alcance das minhas ações, das minhas relações de afeto. Por isso que muitas vezes é tão difícil quando a criatura que está mais com pensamento materialista, né, ele não assume o materialismo, mas está com uma conduta mais materialista, sofre tanto na hora do desencarne do ente querido. Entra num desespero, entra numa, às vezes até em revolta, em inconformação, assim, numa dor selvagem, porque realmente se acreditar só na matéria, aquele afastamento, imagina, aquela pessoa que eu amei tanto, eu nunca mais vou ver, ela não existe mais. Isso é extremamente doloroso, isso é perturbador mesmo, desequilibra qualquer um. Sendo que a gente sabe que nós não somos o corpo físico, né? Nós estamos utilizando um aparelhamento físico nesse momento. A gente está aqui no plano físico, encarnado nesse momento, né? E a gente precisa utilizar dessa oportunidade do corpo físico, mas né, a gente não pode assim, se identificar tão plenamente ao ponto de achar que eu sou esse corpo. Né? Eu estou utilizando esse corpo físico. Porque, assim, de uma forma geral, a sociedade atual, a humanidade, né, tudo ao nosso redor induz a gente ao materialismo, sabe? O que é uma pessoa de sucesso na vida? Ter dinheiro, ter uma posição, ter ali um posto de poder, de comando, né? Como que a pessoa é bem-sucedida? Pelo carrão que tem, né? Nas redes sociais, né, tá a moda, né, da ostentação, tá virando, né? A pessoa tem milhões de seguidores, por quê? Porque a pessoa anseia ter aquele, é um materialismo do seu ponto assim mais extremado, e isso é cultivado, é incentivado, assim, de uma maneira que nem se percebe às vezes, né? Não é tão óbvio assim. Você pergunta para o jovem indo para a faculdade, né? Você faz uma pesquisa lá com 100 jovens, 90 deles, você perguntar que curso que você quer fazer, 90, 80% vai falar assim, eu quero fazer medicina. Queria fazer medicina. Medicina bacana, né? Mas por quê? Por causa da posição social e do dinheiro. Alguns talvez vão ter, né, aquele ideal realmente de utilizar a medicina para auxiliar o próximo. Né? Tudo à nossa volta assim vai conduzindo, falando ainda das redes sociais, né? A pessoa tem que estar sempre feliz, a pessoa tem que estar sempre alegre, tem que fazer as viagens mais bonitas, tem que comer o prato bonito, né? E o mundo não é assim. A gente sabe que aquilo ali não é a realidade. Mas quando a pessoa já está num momento mais difícil um pouco e olha aquilo a deprime. Aquilo, nossa, porque eu não tenho essa vida. Como se aquilo ali fosse uma meta, como se aquilo ali fosse né, um modelo a ser seguido. Aí é um problema muito, muito sério, né? As nossas tecnologias, assim, elas estão avançando de uma maneira, a gente pode dizer assim, até meio que assustadoras, assim. Eu estou beirando 60 anos, né? Estou com 59. Então eu lembro, quando você ia fazer uma ligação telefônica, você tinha que pegar o telefone, assim, você não discava nada não, você tinha que falar com o telefonista, falar, ó, eu quero falar com o ramal tal. Aí ela ia lá, pegava um fiozinho assim, conectava lá no ramal tal, e tinha aquela ligação física para você poder falar com a pessoa. Isso nos anos 70, né? Isso, assim, se a gente for analisar como espírito imortal, é ontem, né? 50 anos atrás é muito perto, né? Hoje em dia, como que é? Qualquer um pega seu celular aqui e fala com a pessoa lá no Japão, mas não fala só não, você fala vendo a pessoa ali pelo FaceTime, pelo
ligação de vídeo, né? Antes fosse fazer o interurbano como que era, né? Isso para ligação urbana era assim. O interurbano você tinha que ligar, agendar com a telefonista, aí tal hora ela ia te ligar de volta, ou você tinha que ligar lá. É um avanço tremendo. É uma, né, na agricultura. A agricultura cada vez mais desenvolve técnicas, né, tanto das sementes como dos implementos, né? Todos os países vão batendo recordes e recordes na produção agrícola, né? São milhões e milhões de toneladas a mais a cada ano. Nem por isso a linha da pobreza, da miséria, da insegurança alimentar, ela desce, não desce. Tem uma coisa errada aí, né? Para onde vai tanta riqueza? Para onde vai tanto alimento? Não está indo para quem precisa, né? Mas é como um indicador importante da circunstância material que a gente vive. É bacana, mas tem um problema na condução de tudo isso aí. Na questão de informática, então, né, a gente, sabe, a gente que nasceu um pouquinho mais atrás, assim, a gente teve que suar para aprender a mexer no computador. Como que liga um computador? Hoje em dia nem mexe mais com computador, né? Já foi para as telas, tablet, celular, mas né, no nosso tempo, né, porque era algo muito novo, era algo assim, né, era um novo mundo. Agora a geração aqui que nasceu perto dos anos 2000 já nasceu no meio disso. Você vê uma criancinha ali né, eu tenho uma sobrinha lá, sobrinha neta, aliás, né, de 3 anos, é impressionante como que ela mexe no celular, como que vai, como que é natural para ela aquilo ali. A gente, dos mais antigos, assim, a gente já se acha muito importante, não, vou fazer uma pesquisa no Google. Já está ultrapassado. Esse negócio de pesquisar no Google já é algo ultrapassado. Você ir lá no navegador, sabe? Agora usa a inteligência artificial para fazer essa busca, que vai fazer uma busca muito mais eficiente. Porque a inteligência artificial, né, ela já te conhece. Ela sabe da sua vida, né? Os algoritmos já vigiam você e vão reunindo aquelas informações. Então, quando você pede alguma coisa para ela já vê todo o contexto seu, das suas necessidades, do que você já buscou, do que você gosta, aí faz aquela busca muito mais direcionada. Né? No meio jurídico, né, a inteligência artificial é uma ferramenta assim, que não tem volta mais. Né? Todos os tribunais, os ministérios públicos dos estados, todos eles já desenvolveram ferramentas próprias para usar a inteligência artificial na análise de processos. Né? Ainda precisa do analista jurídico, do juiz, ainda tem todo esse trabalho. Mas a parte braçal, né, pegar um processo assim, de 1000 páginas, 2000 páginas, né, você dá um comando lá e a inteligência artificial vai lá buscar as informações, a prova está aqui, não, as testemunhas, vai reunir aquilo tudo, vai fazer uma peça. Precisa ainda da conferência, precisa, né? Inteligência artificial não é essa maravilha toda, mas ajuda muito mesmo. Só que essa mesma inteligência artificial já está sendo usada em muito para golpes. Né? Pouco tempo atrás ficou famoso aí nas reportagens uma senhorinha lá do Rio Grande do Sul que estava namorando o Brad Pitt. Coitada, né? Assim, porque lá o golpista, né, utilizando esses recursos de IA, ele falava com ela utilizando a imagem dele. É uma coisa assim que está ficando cada vez mais perfeita. É difícil mesmo, né? E coitada, né, dentro da carência dela, dentro da vivência dela, né, ela caía naquele golpe ali, caiu nesse golpe, perdeu um apartamento, perdeu muito dinheiro, né? Pior ainda é a pessoa perder a confiança em si mesma, a dignidade, né, o amor próprio, né? A pessoa se sente destruída depois que a realidade vem. Né? Outro exemplo assim da IA, né, que é um dos recursos tecnológicos da atualidade usado assim, de uma forma terrível, né? Há pouco tempo atrás, né, no Irã, uma escola foi atacada por um míssil. 130 crianças morreram, né? Mais os professores. Crianças na sala de aula. Porque naquele prédio supostamente haviam inimigos, terroristas, né, no número de 10, assim. Sabe quem é que escolheu esse alvo? Inteligência artificial. Ela fez as pesquisas, fez o trabalho dela e indicou, né, para os analistas lá da guerra lá, que lá podia ter até 10. Aí para a inteligência artificial, tudo bem, 130 crianças, não, mas tem 10 terroristas. Mas isso é 130 crianças, não, mas são 10 terroristas, é alvo. O mais lamentável, triste, devastador é que não tinha nenhum terrorista naquele prédio depois de acontecido, né? Então,
todo esse desenvolvimento, todo esse avanço tecnológico e material, se ele não for acompanhado do avanço do coração, do sentimento, da espiritualidade, se torna algo que vai recrudescendo mesmo esse lado mais feroz da humanidade. Daí a importância assim, dessa reforma íntima, onde a gente olha para dentro da gente, né? Onde, né, cada vez mais precisa realmente ter esse cuidado com o campo íntimo. Nos desenvolvimentos que tem assim, do mundo atual, um que é de grande benefício são os medicamentos, principalmente falando assim dos de uso psicológico e psiquiátrico, né, para tratamentos de depressão, ansiedade, crises de síndrome do pânico, né, porque realmente há um vazio enorme se criando, então cada vez mais é como uma pandemia mesmo de doenças psiquiátricas, de enfermidades psiquiátricas, porque não tem jeito, a gente é envolvido por situações que nos angustiam, que nos trazem realmente insegurança. A gente vê tempestades no horizonte, assim, se a gente perder o foco da fé, do lado mais espiritual da vida, a gente vê onde vai parar tudo isso, né? A gente fala do mundo em transição, assim, nas palestras espíritas, fala muito disso, mas a gente, no nosso olhar curto, assim, de encarnado, a gente olha perto e fala, nossa, mas onde que está essa melhora que eu não vejo? Parece que está tudo piorando. Não é o tema dessa noite de hoje, mas, né, tem a sua razão de ser, tá? Não vamos esquecer que Jesus está no comando, né? Tá tudo certo, ainda que pareça que está complicando, assim, no curto prazo, mas faz parte desse processo, né, precisa as coisas, né, darem uma degradada no seu aspecto exterior para se reconstruírem de uma forma mais sublimada lá na frente. Mas a gente tem que passar por esse processo, né? Então essa reflexão da reforma íntima e materialismo, né, é uma reflexão importante porque assim, nós estamos encarnados, né? Estamos aqui no plano físico, então quando fala de reforma íntima, de espiritualização, não está pedindo para que a pessoa tenha uma vida franciscana, não, vou deixar tudo, vou viver aqui só. Não se trata disso. A gente está no plano físico aqui, a gente está na matéria, a gente tem que atender os deveres aqui próprios da nossa condição de encarnados. Então eu tenho sim que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que procurar me desenvolver, eu tenho que ter um abrigo. Não tem problema a gente querer se desenvolver materialmente. Eu quero estudar, eu quero ter uma profissão, eu quero ter um trabalho que me dá um rendimento. Não tem problema. O problema não é o dinheiro. O problema são as prioridades que a gente escolhe. Quando essa questão do dinheiro, do conforto, do eu sobrepõe a tudo, aí é um problema. Porque aí eu posso até pisar no outro, eu me esqueço do outro. Não me importa o outro para eu alcançar aquilo que eu almejo. Aí é um grande, grande problema. Porque a reforma íntima, o nome está dizendo, reforma, né? É transformar. Só que reforma íntima leva a gente à metáfora da reforma de uma casa, né? Da reforma da construção civil, né? É válida, assim, num certo aspecto, mas é diferente. Porque você vai reformar uma casa, né? Vai reformar um imóvel, o que você faz? Você quebra aqui, quebra ali, você embeleza, você modifica, mas a estrutura continua a mesma. Na reforma íntima é diferente, por quê? Porque eu tenho que alterar a estrutura íntima, né? Principalmente nessa questão, se eu me identifico um pouco materialista em certo ponto, isso está estruturalmente em mim, e não é fácil, mas tem um processo ali para a gente ir construindo essa modificação da estrutura. Por isso, né, o tema é reforma íntima, mas a gente poderia imaginar como uma modelagem, né? Imagina o oleiro, né? Como a gente vê nos vídeos, né? Ele vai fazer um vaso, pega aquela porção de barro, coloca naquele torno, né? E ele vai moldando, vai trabalhando até que sai aquela peça bonita e tal, né? Mas é claro que ele tem que ter aquela expertise ali, né? Vai tentar fazer, parece facinho, né? A gente vê na internet, parece facinho, vai fazer. É difícil, tem que ter expertise. Nessa modelagem do nosso campo íntimo, a gente precisa também de método, de esforço, a gente precisa também ter atenção, né, a esse processo, porque não tem assim uma receita pronta para a gente realizar assim, essa transformação íntima que a gente precisa. Não tem assim né?
A receita da culinária lá já é uma coisa complicada, né? Você vai lá, come um bolo de uma pessoa, fala, nossa, que delícia esse bolo, me dá a receita, não sei o quê. A pessoa te dá, com amor, boa vontade, a receita você vai fazer, dá tudo errado. Porque não é só uma questão de quantidade, de coisa, não é. Tem toda ali a técnica que a pessoa adquiriu ali e não tem jeito de passar isso. Então não há receita na reforma íntima, mas há princípios, que são princípios da doutrina espírita que a gente precisa reavivar, que a gente precisa se atentar nesse olhar para dentro da gente, né? O primeiro princípio, né, tem vários princípios da doutrina espírita, eu vou citar aqui alguns, dizendo assim mais diretamente a reforma íntima. O primeiro desses princípios é o da imortalidade da alma. Eu sou um ser imortal, né? A gente não pode perder isso de vista. Né? Estamos sim utilizando aqui um corpo físico nesse momento, um corpo físico que tem um prazo de validade, né? que tem a função de aprendizado para nós aqui na nossa transição da matéria, é um instrumento, né? Cedido a nós pela bondade divina, né? Para que a gente cresça, para que a gente viva as experiências aqui do plano físico, mas ele é temporário, tem prazo de validade. Né? Aqui, viu? Vou dar uma notícia aqui. Uma notícia. Todos nós vamos desencarnar, viu? Todos nós. A gente, é uma coisa óbvia, né? Mas a gente se esquece disso. A gente vive de uma maneira... Eu acho que todo mundo já viveu essa experiência. Você está conversando com um amigo, em família, você tenta levar a conversa para um lado mais espiritual, que toca em questão de desencarne, você fala, não quero falar desses assuntos, não. Nossa, não venha ser com essas coisas. Como se fosse um assunto proibido. É claro que não é para a gente viver taciturno, sombrio, só pensando na morte. Não se trata disso, não é isso. Né? A gente tem que viver com alegria, enfrentando com, né, mesmo nos desafios da vida, com esperança, com bom ânimo. Né? Eu posso estar destruído por dentro chorando, mas eu quero que o meu irmão aqui dê um sorriso. Isso vai me ajudar no meu problema. A minha dor vai ficar mais leve quando eu auxiliar na dor do outro. Então, a gente não está alheio à dor, mas é preciso ter consciência da transitoriedade da experiência material, sem perder de vista o espírito imortal que somos. Né? Extremo oposto do materialismo. O materialismo, o que importa? Importa é o agora. Importa é eu estar bem agora, é a minha zona de conforto. Nossa, mas o seu vizinho está ruim, não importa, para mim está bom, para minha família está bom, não está. Né? Às vezes, assim, no núcleo familiar, assim, tem muito afeto, tem muito amparo, né? E logo do lado tem uma situação difícil. E que a gente diz, não, aquilo ali não me diz respeito. É um materialismo que chega aos laços consanguíneos, né? Só me interessa quem é do meu círculo de sangue. Só é meu irmão mesmo, meu irmão de sangue. Não é assim não, né? A gente pode fazer o teste de DNA aí, todo mundo vai dar positivo. Somos todos filhos de Deus. Por isso somos todos irmãos. Né? A gente vai aprender com o tempo, na caminhada evolutiva, isso. A gente vai desenvolver essa fraternidade mais ampla. Né? Vai levar um tempo, vai demorar um pouco, mas a gente vai e precisa aprender isso. Né? Um outro princípio importante aqui, dentro da reforma íntima, é do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é eu escolho o meu caminho. Né? Eu tenho... Por que estamos aqui essa noite? Porque quisemos ir, porque fizemos a opção. Alguém convidou, falou, vamos lá, vamos. Né? É o livre-arbítrio que nos reúne aqui nesse momento. Né? Se Deus, né, que criou a lei do livre-arbítrio, ele é o primeiro a respeitar o livre-arbítrio. Né? Mas é claro que o meu campo de ação ele é limitado, o meu livre-arbítrio ele não é absoluto. Né? Eu não posso fazer absolutamente tudo que eu quiser, senão imagina como que seria o mundo. Não é assim, mas eu tenho um raio assim, de ação, né? um campo ali onde eu posso atuar. Tem um parente de um amigo meu, ele morava em São Paulo, não sei qual foi o problema lá, eu sei que numa confusão lá, pegaram ele lá, os caras levaram ele para um lixão, deram 11 tiros nele a queima-roupa, 11 tiros, largaram ele lá achando que estava morto, ele não morreu.
tá vivinho a seus, não mora mais em São Paulo, tá vivinho, perdeu uma perna, mas qual que era a intenção do outro? O livre-arbítrio do outro era o quê? Vou matar. Mas não é assim que funciona, porque tem leis espirituais que nos regem e tal, né? E então, ele não morreu, está muito bem, isso faz muitos anos, né? Situação traumática, é óbvio, né? Mas o livre-arbítrio do outro que queria lá tirar a vida dele não é absoluto, não. Não é. Né? Não poderia ser assim. Com o livre-arbítrio nós estamos no comando da nossa vida, principalmente do nosso mundo íntimo. É o momento onde eu preciso olhar para dentro, né, e saber o que está acontecendo no meu mundo íntimo. O governo britânico criou um tempo atrás uma secretaria muito assim, diferente, né? É a Secretaria da Solidão. Pode pesquisar lá, tá? Secretaria da Solidão. Por causa do número elevado assim, de jovens, né, 14, né, adolescentes, jovens assim, de 14 a 18 anos que estavam entrando em processos de depressão, né, enveredando por caminhos assim, de autoextermínio, assim, num número tão alarmante que foi criada uma secretaria oficial para tratar desses assuntos. Né? E a gente sabe, no mundo inteiro a expansão do número assim, desses casos assim, de autoextermínio, e cada vez em faixas etárias mais jovens, é a necessidade dessa reforma íntima, porque aquilo que, né, estamos falando do jovem ali, normalmente ele tem uma família, ele tem um núcleo familiar, né, não estamos colocando a culpa na família não, pessoal, não é isso, pelo amor de Deus, mas uma luz que eu acendo ilumina a minha volta. Então quando eu começo a iluminar meu campo íntimo, de repente eu começo a ficar mais atento também àquilo que está à minha volta, eu começo a ter mais cuidado com os meus ali, cuidado nesse sentido assim, mais íntimo, mais espiritual, porque a vida da gente é realmente muito corrida. São muitos compromissos, são os boletos vencendo, é isso, é aquilo, e muitas vezes, se eu não tivesse olhar para dentro, me passa desapercebido. Né? Falando assim de jovens e crianças, né? O que uma criança é? É um espírito multimilenar, com vivências, né? Com experiências, com uma bagagem própria, e naquele momento ali, saindo da infância, adolescência, está florescendo ali aquilo que ele é por dentro. Então, às vezes vem dificuldades ali no relacionamento, né? Vem problemas assim que precisa da proximidade. Eu preciso ser amigo do meu filho, né? Daquela criança que está sob a minha tutela, do sobrinho, seja lá quem for, eu preciso estar próximo para ter esse canal de auxílio. Porque muitas vezes acontece um caso de autoextermínio e pega a família absolutamente surpresa. Você fala, nossa, mas como? Aí vem os complexos de culpa, né? Como eu não percebi? Como? Passa pela reforma íntima, onde a gente começa a ter um cuidado maior com o nosso campo íntimo, desenvolvendo, né, esse cuidado, desenvolvendo assim, esse olhar mais espiritualizado com a gente, porque o Haroldo fala sempre isso nas palestras, assim, né? Tá no avião lá, vai dar as instruções lá, a aeromoça, né? Todo mundo já pegou o avião, sabe que é assim, né? Se cair as máscaras de oxigênio, o que você faz? Você vai colocar na criança que está do seu lado, no idoso? Não, você coloca em você primeiro. Depois que você tiver com oxigênio, você vai ajudar quem está do seu lado. O oxigênio espiritual é meio que assim também. Como que eu vou dar para alguém algo que eu não tenho? Né? Essa é a importância assim, desse olhar para dentro, dessa reforma, desse cuidado que eu tenho com os aspectos mais íntimos do meu sentimento, do meu pensamento, do meu coração, né? Porque eu com esse oxigênio eu vou conseguir auxiliar quem está do meu lado. De repente eu sufocado, né? Como que eu vou dar algo para alguém? Né? A pessoa vem buscar um alento comigo e eu estou absolutamente desalentado por dentro. Eu estou num processo de uma tristeza intensa por dentro. Né? Eu estou sem esperanças na vida e a pessoa vem em mim buscar esperança. Olha a importância desse olhar para dentro. Olha a importância desse cuidado. Né? O terceiro princípio, antes de a gente passar para uma mensagem de Emmanuel que a gente vai comentar aqui brevemente, importante nesse processo é a reencarnação. Somos o espírito imortal, né? Temos o livre-arbítrio, mas por que Deus deu o livre-arbítrio para a gente? Porque a gente foi criado assim, como está lá nos postulados da doutrina espírita, simples e ignorante, ou seja, fomos todos criados, todos os espíritos criados do mesmo modo.
e a gente vai seguir uma trajetória evolutiva para chegar um dia lá na frente a espírito puro. É a caminhada evolutiva. Vai levar milênios e milênios, um dia a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá pelo mérito próprio, o mérito do livre-arbítrio. Se Deus quisesse fazer a gente, mas criou simples e ignorante, não podia criar a gente já espírito angelical, espírito puro? Deus não podia criar? Pergunta meio absurda, mas só como exercício assim, de pensamento, né? Poderia. Mas ele quis que a gente tivesse o mérito da caminhada. Ele quis que a gente escolhesse o caminho e nesse caminho, né, traçasse esse aprendizado e fosse adquirindo esses, né, e galgando esses patamares superiores aí da compreensão e da evolução. E nesses instrumentos está a reencarnação. Né? A reencarnação ainda não é uma questão de crença, a reencarnação. Né? É uma questão da gente... A gente sabe que é assim. A gente sabe que não tem uma outra maneira que não seja pela reencarnação. Se não for a reencarnação, como que é? É uma vida única? A criança, né, o espírito foi criado ali quando a criança foi gerada, né? Mas e a criança, como que faz hoje nessa cidade? Nasceu uma criança num prédio de luxo dentro do centro, que vai ter todo o suporte familiar, toda a condição assim, de afeto e financeiro, e no mesmo dia nasceu o filho lá daqueles dependentes químicos, do crack. Né? Uma vez nós vimos uma casa de assistência que a gente ia, assim, de acolhimento institucional, uma criança de 2 dias com crise de abstinência de crack. Porque a mãe era, né, tinha, né, se você for pensar espiritualmente, é claro que esse espírito que reencarnou ali, ele já era dependente também. Mas biologicamente a criança nasceu dependente, nasceu com crise de abstinência. 2, é doloroso, né? Por que essa criança nasceu aqui, se é uma vida só, né, nesse exercício que a gente está fazendo? A criança nasceu aqui com a crise de abstinência de crack, e a outra vai ter todas as condições de ter uma vida assim, né, normal. Onde que está a justiça de Deus? Você fala, por que essa diferença? Alguém fala assim, foi porque Deus quis. Pessoal, Deus quis. Qual pai da terra quer que seu filho tenha alguma coisa assim? Né? Jesus já falou isso, né? Qual pai da terra, né, que o filho pedir um pão vai lhe dar uma pedra, se pedir um peixe vai lhe dar uma serpente? Né? Jesus usou essa metáfora, né? E falou, se sendo maus como vocês são, sabem dar boas coisas para o seu filho, quanto mais Deus, nosso Pai. Então é claro que essa criança que nasce lá na condição boa, favorável, aquela que está na criança, são espíritos em experiências diferentes, em momentos diferentes, espíritos que já trazem uma trajetória de antes e que estão em pontos bem diferentes aqui nesse momento, mas todos nós vamos passar por todas as posições, através da fieira das reencarnações. Se a gente continuar pensando nisso, porque isso é importante para a reforma íntima, para a gente deslocar o nosso olhar do materialismo para uma espiritualidade assim mais firme dentro da gente. Nesse exemplo da criança mesmo, né? Aí a criança normal nasceu e com 1 ano ela morreu, desencarnou, morreu. Para onde ela vai? Não tem reencarnação, né? É uma vida só nesse nosso exercício. Para onde ela vai? Ela vai para o céu? Vai falar, virou anjinho, vai para o céu, mas ué, por que Deus não me tirou também com 1 ano para eu ir direto para o céu e não ter chance de errar, de ir para o inferno, né? Bem entre aspas, assim, para regiões de sofrimento, né? Faz sentido isso? Deus escolher quem vai para o céu? Porque não é assim. Aquela criança que nasceu ali e já desencarnou ali logo no princípio da vida, tem razões espirituais para aquilo ali, tem provas que estão sendo vivenciadas por aquele espírito que tem uma existência curta, ele vai ter outras oportunidades, né? Para o núcleo familiar dele são provas, né? A gente sabe o sofrimento intenso, principalmente, né, quando envolve... Esses dias eu vi uma criança de 3 anos com câncer no pâncreas, né? Você olha para isso, é tão doloroso que você não consegue imaginar a dor de quem tem ali, né, a mãe, o pai, aqueles que estão ali. É um processo tão doloroso, mas é um processo de aprendizado. Né? É um processo que faz parte desse processo evolutivo, onde é importante a gente compreender e ter essa certeza, porque é com a reencarnação que a gente compreende a bondade e a justiça de Deus. Então não há nada de injusto que aconteça. O que acontece é que às vezes eu não tenho a percepção clara para ver
onde está a justiça ali naquele ponto. Até pela nossa condição de encarnado, a gente não vai ter mesmo, né? A própria condição de encarnados, ela limita as nossas percepções, limita o alcance do nosso entendimento, mas a gente pode, né, estudar, refletir e compreender isso assim até um certo ponto. Mas tem realmente circunstâncias que acontecem na vida da gente, a gente precisa compreender o fundamento. Mas a causa mesmo nós não vamos saber por enquanto não, só mais lá na frente, provavelmente depois de desencarnados que tudo vai fazer sentido. Tudo vai fazer sentido. Esperamos que não seja tarde demais, né? Esperamos que não seja tarde demais, porque uma situação que nos desafia, uma situação que nos pede, né, paciência, nos pede ali abnegação, renúncia, ela se desdobra por muitos anos na nossa vida, isso está pedindo algo da gente. E a gente, será que está entregando? Será que a gente está aferindo o valor desse aprendizado? Olha a importância da reforma íntima, onde a gente olha para dentro e procura espiritualizar o campo íntimo para melhor aproveitar essa nossa etapa reencarnatória aqui. Porque quando a gente tem a convicção e compreende o processo da reencarnação, mas não é para a gente menosprezar o corpo físico de forma alguma, né? Às vezes a pessoa tem um conflito familiar assim, e fala, não, nessa vida nós não vamos dar conta mesmo não, vai ter que ser, nós vamos acertar isso na próxima, porque agora não vamos dar conta. Aí na próxima? E você sabe na próxima como que vai ser? Sabe? Né? Não sabe. A gente vai ter outras oportunidades? Vai sim, a misericórdia divina vai favorecer. Mas como que vai ser a condição? Né? Nós não sabemos. Jesus falou, reconciliai com o vosso adversário enquanto estáis a caminho, né? Ele está falando disso. Aproveita o momento da reencarnação. Qualquer, né, esforço, qualquer lágrima de renúncia, de sacrifício, de desprendimento, isso não é em vão. Isso aí vira um tesouro espiritual que a gente guarda dentro do coração, né? Jesus falando, né, dessa questão, ele fala, não acumuleis tesouros da terra, falando contra o materialismo. Não acumuleis tesouros da terra que os vermes comem, que a ferrugem corrói, que os ladrões roubam. Acumulai os tesouros do céu. Onde que a gente guarda o tesouro do céu? É aquilo que a gente constrói dentro do coração da gente. Isso pode acontecer de tudo na sua vida, mas aquele sentimento bom que está lá dentro de você, aquilo que você... ninguém tira de você. Às vezes a pessoa, né, tem situações dramáticas, às vezes parece que a pessoa perdeu tudo. Mas ela não perdeu o que está dentro dela. A fé, a dignidade dela, a esperança, a convicção, a paz de consciência de saber, por fora parece que está tudo destruído, né? Mas dentro dela ela está em paz porque ela sabe que ela fez o melhor que ela pôde. Isso são tesouros que nos acompanham e que vão nos dar sustentação nos momentos assim de dificuldade, de desafio, né? Nós vamos ter que pular a mensagem de Emmanuel que eu tinha trazido, porque a gente precisa ir aqui para um... Eu falei que não tem receita da reforma íntima, né? Senão daqui a pouco a Ana Dantas, né, tá com o sininho na mão aí, já está preocupada com o jogo, ela, né? Nós falamos que não tem receita, né? Pronta, né? Mas no Livro dos Espíritos tem a receita. Olha a contradição aí, olha eu me contradizendo, né? Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim, olha a pergunta de Kardec, né? Kardec, um espírito superior também, as perguntas dele é uma coisa sensacional, né? Sempre que a gente vai estudar o Livro dos Espíritos, a gente precisa estudar a pergunta também. Porque é de uma profundidade, é de um alcance, né? Aí na 919 ele pergunta assim, olha. Qual o meio prático mais eficaz tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Né? Está falando de reforma íntima, né? Da gente se melhorar e resistir ao mal. Por que a gente tem que resistir ao mal, né? Parece que o mal, né, nos atrai, né? O mal está querendo nos arrastar. É a nossa inferioridade. A gente sintoniza muito facilmente com o mal, com aquilo que é inferior. Porque nós somos ainda espíritos mais atrasados, né? É normal, assim, no sentido de ser o ponto evolutivo que a gente está. Então a gente sintoniza muito facilmente com esse aspecto inferior da vida, né? Eu conheço um médium assim, ele tem um certo grau de evidência, sabe? Mas assim, espírito inferior ele vê direitinho, vê perfeitamente. Ele vê, dá detalhe, descreve. Agora o espírito superior, benfeitor, ele vê uma luz, ele vê um contorno.
sintonia. Sintoniza muito mais fácil, né, com aquele que é afim vibratoriamente, né? Então, Kardec está falando como resistir à atração do mal. O mal que a gente sintoniza, pessoal. É igual aquela, né, história. Tinha 3 amigos assim, eles moravam um do lado do outro. Assim, meio que numa esquina assim. Aí eles todos os dias saíam cedo para trabalhar. Né? Aí chegou um certo belo dia lá, tinha um despacho daqueles assim, bem, né, chamada macumba, vela preta, frango, aquela super produção, uma coisa bem, né, pavorosa. O primeiro que saiu assim, falou, nossa senhora, já voltou para olha Maria, o que fizeram pra gente, não sei o quê. O outro amigo saiu da outra casa, porque não dava para dizer em frente qual casa que estava. Estava ali, né, por ali. Aí o outro saiu assim, viu, não ligou, foi embora. Né? E o terceiro olhou aquilo ali, compreendendo um pouco das situações espirituais, fez sua prece, né? Pediu que Jesus amparasse todos os envolvidos ali naquela questão, encarnados e desencarnados. Diz para mim, quem que você acha que está mais sujeito ao efeito daquele trabalho ali de macumba? É aquele que se sintoniza, é aquele que tem o medo, que tem essa, né, essa preocupação, que já está ligado às vezes a um processo de culpa. É esse mal que a gente atrai. Né? Como que faz para resistir isso? Quem responde? Santo Agostinho. Né? E Santo Agostinho responde assim, ó, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo, porque a gente é um desconhecido de nós mesmos. Né? A gente quer conhecer o outro, a gente acha que sabe do outro, sendo que a gente não conhece nem a gente mesmo. Quando ele fala que é um sábio da antiguidade, é porque lá no pórtico do templo de Delfos, essa frase estava escrita bem no pórtico, assim, né? Homem, conhece-te a ti mesmo. 3.000 anos atrás já tem esse conselho aí que a gente não absorve, né? A gente precisa olhar para dentro da gente e se conhecer, porque às vezes eu não sei os defeitos que eu tenho. O defeito do outro eu vejo bem, né? Eu tenho um olhar muito agudo assim para julgar, para apontar o dedo dos outros. Quais são os defeitos que eu tenho? Qual é o problema íntimo que eu tenho? Aí é uma reflexão para cada um de nós fazer. Se a gente for sincero, a gente vai ver que a gente tem dificuldade de identificar. Não, eu sou uma pessoa difícil nisso. Não, eu preciso melhorar naquilo. Né? É preciso esse cuidado, esse olhar para dentro da gente. Né? Aí, acelerando aqui, né? Primeiro Santo Agostinho só falou assim, conhece-te a ti mesmo. Você precisa se conhecer. Aí Kardec, na 919A, fala assim, não conhecemos a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Pediu a receita. Mas Santo Agostinho, quem conhece a história de Santo Agostinho, né, sabe, né, antes de pegar um rumo de espiritualidade, transformar no espírito de luz, que ele se transformou em uma encarnação, ele era um homem devasso, ele era um homem do tempo dele que estava na pista para tudo, para tudo. E ele mesmo fala assim, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra, dando o exemplo da transformação dele. Né? Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara ao dever, se ninguém tivera comigo motivo de se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. É uma coisa simples, relativamente, né? Porque a gente vive assim meio no automatismo. Eu vou vivendo, é um dia atrás do outro, né, e a gente vai se acostumando com as nossas condutas e vai achando tudo normal, vai normalizando tudo. Santo Agostinho está falando, ao final do seu dia, para, né, lá antes de dormir, pensa o que você fez durante o dia. Né? Ele está falando que ele fazia, ele repassava o dia dele. Cedo eu acordei, como que eu cumprimentei a pessoa, eu dei atenção, eu fui para o trabalho, o que eu fiz, como que foi no trajeto? Aquela buzinada que eu dei lá de irritação, será que precisava? Ele está falando isso, para fazer essas reflexões de um dia. Parecem coisas pequenas, mas não são pequenas não, porque a estrutura íntima vai ser moldada nesses pequenos gestos assim que a gente vai olhar e falar, opa, ali não foi legal, aquilo ali não foi bacana, e eu preciso, né, eu começo a me conhecer de verdade. É o oleiro moldando ali
o barro ali do próprio vaso, da própria cerâmica. É a gente, através do livre-arbítrio, conhecendo esses princípios, a gente vai desenvolvendo essa capacidade de olhar para dentro e começar, né? Deixo de olhar para os outros, de julgar os outros, vou começar a julgar meus atos, né? Rapidamente aqui falava, né? Foi assim que cheguei a me conhecer e ver em mim o que precisava de reforma. Dirigi, pois, a vós mesmo perguntas. Né? Você pergunta para você mesmo. Como que você agiu lá? Como que foi? Né? Repassa seu dia, isso a cada dia, pessoal. Interrogai-vos o que tem desfeito e com que objetivo procedeste em tal circunstância. Eu identifiquei algo, por que eu agi daquele jeito? Né? É Santo Agostinho falando, interroga a si mesmo e tenta achar a resposta. Por quê? Normalmente a gente vai achar a resposta no egoísmo, na vaidade, no orgulho. Eu pensei só em mim, eu fui egoísta, por isso que eu agi daquele jeito ali. Sobre se fizeste alguma coisa que feita por outra pessoa, você censuraria. Imagina aquilo que você estava fazendo, outra pessoa fazendo. Né? É a 919, pessoal, é uma pergunta assim, eu acho que eu devia ter começado por ela para a gente ficar só nela, sabe? Porque de tão profunda, intensa, importante que ela é, mas fica aqui para vocês assim como sugestão, 919, 919A e seguintes também. Para reflexão, para completar aqui, o nosso tempo acabou, mas é importantíssimo esse olhar para dentro, porque eu preciso saber o que eu quero reformar, o que eu quero moldar, o que precisa ser modificado. E a gente é um grande desconhecido de si mesmo. Então que Jesus nos ajude para que a gente possa, com muita serenidade, calma, mas com diligência também, com o uso do livre-arbítrio, assumir essa responsabilidade assim, de mudar meu campo íntimo e tentar ser uma pessoa melhor. Um pouquinho que seja, um tiquinho que seja. Né? Tem uma frase que eu vejo por aí, assim, eu gosto muito, né? Seja a sua nova versão a cada dia. É uma frase comum, mas é bacana porque eu não me conformo com o que eu fui até agora. Eu quero ser um pouquinho, uma versão, né, um pouquinho diferente que seja, mas que eu consiga, que Jesus nos ampare, nos auxilie, que a espiritualidade amiga nos dê o suporte aí nessa nossa jornada da reforma íntima. Muito obrigado, muita paz a todos.